Nós, esse ano, temos falado de um tema muito importante. Nós temos falado sobre buscando a excelência de espírito, buscando desenvolver a excelência de espírito em nós. E quando isso acontece, transforma a nossa vida em muitas áreas. E hoje eu quero falar de um inimigo dessa excelência de espírito. E o título da palavra é Pressa, o inimigo da excelência. Diga assim, pressa, o inimigo da excelência. Eu vou ler um texto base, que vai dar trilho depois para a nossa meditação hoje. 2 Samuel 4,4 diz assim: Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair, e ele ficou manco. Outras versões dizem, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Muitos de vocês aqui conhecem esse texto, conhecem esse contexto, mas para quem conhece a palavra de Deus sabe que Mefibosete, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, e aqui com 5 anos de idade ele caiu, e a partir desse dia nunca mais a vida dele foi a mesma. A vida dele foi mudada para sempre porque uma pessoa estava com pressa. Porque uma pessoa estava muito acelerada. Certamente, se você pudesse entrevistar essa mulher, você ia ver que não só Mefibosete foi aquele que mudou a sua vida para sempre, mas você também, se pudesse conversar com ela, talvez ia escutar dela também esse peso de ter carregado esse menino com tanta pressa e depois carregar não só o peso do menino que caiu, mas o peso da culpa pelo resto da vida, pelo que aconteceu com ele depois, porque ele ficou paralítico. Ele deixou de andar a partir desse dia, e daí não foi só algo físico que aconteceu com ele, mas todos que conhecem aqui a palavra de Deus sabem que emocionalmente a vida de Mefibosete mudou para sempre. Então eu quero já começar com esse texto, trazendo essa ideia de que a pressa trouxe um grande prejuízo para Mefibosete. A pressa trouxe um grande prejuízo para essa mulher que cuidava desse menino. E é isso que a gente precisa entender essa manhã. A pressa, ela tem essa característica de fazer a gente pensar que estamos caminhando para frente, mas na realidade, muitas vezes, você está caminhando para trás. Pela agonia, pela angústia do coração. O negócio é que a gente vive numa geração acelerada. Talvez a maior das gerações aceleradas de todos os tempos. Nós vivemos a síndrome do pensamento rápido. O que é isso? É tanta informação que a gente não consegue processar as informações na mesma velocidade que nós recebemos. Isso gera uma inquietação, isso gera um déficit de atenção, uma falta de foco. Por isso, tantas pessoas são incapazes de se concentrar em algumas coisas por muito tempo. Por quê? Porque já estão acostumadas a ser tudo rápido, a ser tudo acelerado. Quando precisa um pouquinho mais de tempo e de concentração, não consegue. Por quê? Porque nós estamos vivendo no meio de uma geração acelerada. Essa pressa, essa angústia faz com que a gente nem pense direito muitas vezes. Você está com a cabeça a 1000 por hora. E nós vivemos esses dias. Vivemos dias onde a pressa passou a ser parte do dia a dia de muitas pessoas. Talvez você nasceu e cresceu numa casa apressada, acelerada, angustiada, tudo rápido, tudo para ontem. Vamos, menino, vamos, menina, tudo correndo. Isso cresceu dentro de você e talvez hoje, até no piloto automático, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser acelerado, tudo tem que ser para ontem. O negócio é que a gente tem que tomar cuidado com a pressa. Nós vamos entender que a pressa ela é um forte inimigo desse assunto que nós estamos falando esse ano, que é a excelência de espírito. Né? Por exemplo, você vê na nossa geração, uma das mídias sociais que mais cresce, que tem mais assinantes, é o TikTok. Basicamente, o TikTok ele é uma mídia social de vídeos com menos que 1 minuto. Por quê? Porque mais que 1 minuto é mortal, você não consegue. Mais que 1 minuto é assim, pelo amor de Deus, esse vídeo de 1 minuto é muito. Então tem que ser segundos, para que a pessoa esteja passando o dedo ali, passando, para que consiga
se entreter. Só que isso gera uma angústia, isso gera um negócio que 1 minuto é muito. Aí você fala, graças a Deus, pastor, eu não tenho TikTok. Que bênção, glória a Deus por isso. Amém. Quem tem WhatsApp? Levanta a mão aqui, por favor. Então, o WhatsApp inventou um botãozinho que o negócio acelera a voz da pessoa. Velocidade 1.5, velocidade 2.0. Quem usa velocidade 1.5, 2.0? Confessa aí, levanta. Isso é tudo acelerado. Se eu tivesse a 4.0, a pessoa colocava lá também. Aí você diz por quê? Porque escutar na velocidade normal, meu amado, para alguns já é assim, pelo amor de Deus, me deixou um áudio de 3 minutos. Isso vai entrando, esse jeito acelerado de ser, e a gente vai ficando dessa maneira. Você pode olhar para essa senhora que estava carregando o Mefibosete e pensar, que coisa horrorosa, como deixa o menino cair. Presta atenção na nossa geração, não é incomum na nossa geração escutar notícias de que alguém, um adulto, saiu de um carro e esqueceu a criança no banco de trás. Esqueceu. Aí você fala, como que pode um negócio desse? Pressa, corrido, acelerado. Não prestou nem atenção que tem um menino no banco de trás. Graças a Deus, algumas vezes dá tempo de chegar antes de acontecer o pior, mas às vezes não. Às vezes, quando alguém descobre, o menino já morreu. Aí você pode pensar, o que foi que aconteceu? A pressa. A pressa não é boa. Tem um ditado em português que diz que a pressa é inimiga da perfeição, e eu quero hoje trazer um paralelo dizendo que a pressa também é inimiga da excelência. O que é pressa? O que significa pressa? Presta atenção. Apressar algo, precipitar-se, ser impulsivo, agir sem pensar, reagir sem a devida cautela. Vou repetir. Apressar algo, precipitar-se, ser impulsivo, agir sem pensar, reagir sem a devida cautela. A pressa é essa angústia interior, esse negócio, esse motorzinho dentro que faz a gente querer andar mais rápido do que deveria, só que isso gera consequências, porque não tem na pressa cautela e cuidado. Então a gente precisa entender, não confundir pressa e velocidade, são duas coisas diferentes. Nós podemos ser velozes, ser rápidos, mas não estar apressados. Por exemplo, hoje eu dirigi de Naples para cá, vinha na média de 75, 80 milhas por hora, é uma velocidade rápida, mas eu não estava com pressa, estava tranquilo, não tinha angústia nenhuma de chegar aqui. Você pode sair andando a 80 milhas por hora, mas pode estar angustiado, apressado, agoniado por dentro, porque está atrasado. Então, velocidade, andar rápido, resolver coisas mais rápido, resolver várias coisas ao mesmo tempo, em si não é ruim. O problema não é isso, o problema é a pressa. Então, só para você entender um pouco a diferença de velocidade e pressa, quando você chega, por exemplo, numa clínica ou num hospital, você quer ser atendido rápido. Você não quer ficar numa salinha esperando 2 horas. Você quer certa velocidade. Mas quando o médico entra para te ver, ou quando o cirurgião entra para fazer a cirurgia, você não quer pressa. Você quer assim, toma o seu tempo, por favor, não seja agoniado, tenha calma. Você chega num restaurante, você quer ser atendido e quer sentar numa mesa rápido, com velocidade. Mas depois você não quer comer com pressa. Você não quer ninguém do seu lado dizendo, coma em 1 minuto que eu preciso da mesa rápido, esvazia essa mesa. Não. Você quer, deixa eu comer tranquilo. Então, tem coisas que a gente quer velocidade, mas tem momentos que a gente não quer pressa. Então, são duas coisas diferentes. A velocidade em si, você tem como andar em alta velocidade e ter cuidado, ter cautela, está vendo as placas do trânsito, está prestando atenção na vida, sabendo o que está fazendo. Então, a velocidade em si, ela tem nela habilidade, ela tem nela agilidade, não é ruim. A pressa é diferente. A pressa, ou estar apressado, muitas vezes não te deixa nem pensar bem. Não te deixa ver as placas pelo caminho. Angústia, agonia. Você perde o sentido das coisas. Então, a pressa, ela traz em si a ideia de desespero, de desorganização. Então, eu queria que todos nós entendêssemos que pressa não é bom para ninguém. A Bíblia diz em Provérbios 19:2, presta atenção.
Agir sem pensar não é bom. E o que se apressa com seus pés, qual é o verbo que diz aí? Peca. O que se apressa com seus pés, peca. Então a Bíblia diz que a pressa pode levar ao pecado. Ou seja, a pressa pode te fazer más escolhas, a pressa pode te fazer tomar atitudes que não deveria, e por ela ter essa característica, ela pode te levar a pecar. Ou seja, a pressa pode se transformar numa cilada. A angústia, a agonia pode te levar a pecar contra o Senhor. Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o que se apressa revela insensatez. Ou seja, revela um coração que não pensa nas consequências. Insensato. A Bíblia fala em várias partes que nós devemos ter cuidado com a pressa. Algumas dessas partes falam sobre a pressa de querer ficar rico, pode te levar à ruína, pode te levar a tomar más decisões. A pressa de falar, a pressa de responder antes de escutar, a pressa de ficar com raiva muito rápido, toda essa pressa é a pressa ruim. Então você vê que são textos que mostram que ela é uma armadilha, que ela te leva a pecar. Mas tem uma pressa bíblica que é uma pressa boa, que Deus aprova, que é a pressa de obedecer à voz de Deus. Diga assim: a pressa de obedecer à voz de Deus. Essa é a única pressa boa, biblicamente falando. Salmos 119, 60 diz assim: eu me apressarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. Então eu vou me apressar para quê? Para obedecer os teus mandamentos. Essa canção que nós cantamos hoje de Zaqueu, a última agora, antes da palavra. Zaqueu era um cobrador de impostos, que ele subiu em uma árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus vê Zaqueu, ele fala algo com Zaqueu. Ele diz assim, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Por que Jesus pediu pressa? Porque é pressa para obedecer a Deus. É pressa para deixar Jesus entrar. É pressa para abrir o seu coração para Deus. Essa pressa Deus aprova. A pressa de querer mais dele, a pressa de querer conhecer mais o Senhor, a pressa de abrir seu coração e a sua casa, essa pressa é boa. Amém, meus amados? Amém. Quando você vê também uma lentidão em obedecer, a Bíblia também diz que essa lentidão em obedecer a Deus, essa lentidão é ruim. Ela muitas vezes é uma desobediência, ou seja, ela é uma inimiga da excelência, ser devagar demais para obedecer a palavra de Deus. Ser devagar demais para obedecer aquilo que você sabe que tem que fazer. Então você vê que ser lento e não ser rápido em obedecer está errado. Tem uma vez que Deus exortou ou confrontou o profeta Samuel. 1 Samuel 16:1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui Deus confronta Samuel. Confronta dizendo assim: você é um homem de Deus, mas eu já te dei uma ordem de que você não deve mais pensar que Saul é o rei. Capítulo anterior você vai ver Deus dizendo: unge a outro, eu já tenho outro. Você vê que Saul tentou manipular uma situação. Samuel é usado por Deus para dizer a Saul: mais vale para Deus obedecer do que sacrificar. Deus já passou a página com você. Samuel sabia o que tinha que fazer, só que ele ficou deixando para depois. Ele ficou postergando. Ele ficou deixando para amanhã o que ele sabia que tinha que obedecer hoje. E aí Deus trata essa tardança em obedecer, deixando para depois, como uma desobediência. E Deus pergunta para ele: até quando você vai seguir fazendo isso? Se Samuel não obedece, eu tenho certeza que Deus ia levantar outro. Porque Deus já tinha uma palavra determinada. Deus, você não vai fazer? Não tem problema. Excuse me, eu vou colocar outro que vai fazer o que eu tenho para ser feito. Por quê? Porque ia ser uma desobediência esse deixar para depois.
Então você vê que essa falta de pressa em obedecer de Samuel para Deus, lá no céu, a leitura era desobediência. Você está demorando demais sobre algo que eu já disse que devia ser feito. Então você precisa pensar nisso. Talvez você esteja hoje aqui me escutando e está deixando para depois algo que você sabe que precisa fazer hoje. Esse deixar para depois, essa falta de pressa em obedecer, às vezes no céu, é lida como desobediência, ou seja, é uma falta de excelência sua. Mas Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Amém? Bom, essa é a pressa boa, só tem essa pressa que é boa, todas as outras são ruins. Então vamos voltar agora para a pressa ruim, a pressa que é inimiga da excelência de espírito. O texto base que a gente leu, de Mefibosete, Saul, Jonatas, você vê que essa decisão tomada com muita pressa afetou a vida desse menino para sempre. A Bíblia diz que ela saiu correndo, mas ela saiu de uma maneira, com muita pressa. E essa pressa faz com que Mefibosete nunca mais seja a mesma pessoa. Um trauma enorme aconteceu. Se você pudesse, então, voltar e fazer um cura interior naquela época, e você perguntar para Mefibosete, talvez ia vir desse dia, tanta raiva, tanta ira, tantas coisas que ele viveu, porque mais tarde você vai ver que ele se considerava menos que um cachorro morto. Quantos gostam de um cachorrinho aqui? Levanta a mão, por favor. Aí você saiu para comprar o cachorrinho um dia, falou, quanto foi esse cachorrinho? $1.200 eu comprei meu cachorrinho. Amém. Quanto vale um cachorro morto? Imagina, quem quer comprar um cachorro morto? Levanta a mão. Ninguém. Mefibosete chegou ao ponto, depois de tudo que ele sofreu, por causa dessa queda, de dizer um dia para Davi, quando Davi queria abençoar ele, ele disse assim, eu não tenho mais valor do que um cão morto. Ou seja, um cão morto não vale nada. Ele estava dizendo, eu sou pior do que um cão morto. Ou seja, a queda não foi só física, a queda foi emocional. Ele entrou numa prisão emocional, num trauma que travou muitas áreas na vida de Mefibosete. Se você voltasse num cura interior, talvez esse dia da queda foi o que mais afetou. Se você fosse conversar então com aquela mulher, talvez ela ia voltar e ela falar, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito com tanta pressa. Agora ela fez na boa intenção. Eu tenho certeza que ela fez na boa intenção. Nós não podemos aqui crucificar a mulher que cuidava de Mefibosete. Ela fez com as melhores intenções. Por quê? Porque Israel passava por uma perseguição. A perseguição agora que veio contra eles acabou de matar o avô e o pai, Saul e Jonatas. E ela falou, só tem um jeito, eu preciso fugir, eu preciso correr. E eu cuido desse menino. Esse menino está abaixo dos meus cuidados. Eu vou voar, vou sair correndo. Então você vê que a pressa estava misturada com boas intenções. E muitas vezes esse é a armadilha. É que a nossa pressa está misturada com boas intenções. Você tem uma excelente intenção de trabalhar demais, correr demais, não ter tempo para a mulher, não ter tempo para os filhos, tudo com a linda e boa intenção. Só que depois a gente deixa cair pelo caminho aquilo que não deveria ter caído. A gente deixa de cuidar daquilo que a gente deveria ter cuidado. E aí, se você pudesse voltar e perguntar o que você mudaria, a pessoa podia dizer, talvez eu seria menos apressado, talvez eu teria mais paciência, talvez eu teria mais calma. Aqui deve ter sido isso que aconteceu, se você pudesse conversar com eles. Então veja que tudo que aconteceu na vida dessa mulher e tudo que aconteceu também na vida de Mefibosete anos depois, toda dor, todo trauma foi causado pela pressa, pela correria. E eu te pergunto, quantos pais não são assim hoje? Quantos filhos não sofrem? Ou quantos aqui são filhos e sofreram porque os pais nem estavam presentes em casa? Não tinha tempo para nada. Tudo corrido, tudo agoniado, tudo angustiado, colocando pressão nos filhos, colocando pressa nos filhos, e hoje você está aqui. Talvez com um aceleramento por dentro, com a falta de paz, com agonia que não sabe de onde, e às vezes foi de dentro de casa. E a gente vive isso. Isso é muito ruim. Isso não é bom. Mefibosete, o nome dele em hebraico significa vergonha destruidora, boca da vergonha, derrubado pela vergonha. Para ele foi uma vergonha daí para frente. Então a pressa trouxe sobre ele
um estilo de vida, e esse estilo de vida depois trouxe vergonha. Quantas pessoas, sendo pastor aqui já, assim, de muitos anos, quantas mulheres, pela pressa, anos atrás, por falta de sabedoria, por agonia, entrou num relacionamento que não devia, se engravidou, tem um filho, é mãe solteira, não é fácil, tem que trabalhar 2 vezes, tem que cuidar muito mais, às vezes não tem um homem dentro de casa, e o peso de fazer, muitas vezes, essa tarefa sozinha, é difícil, não é fácil. Às vezes traz até vergonha. Quantas vezes na igreja eu já vi pessoas, irmãs, olhando as outras, tudo casada, bonitinha, marido, mulher, filho, e ela não tem. E fica com aquele peso, com aquela tristeza, até que Deus entra, cura, restaura, coloca firmeza nesse coração. Amém, meus amados? Mas, às vezes, uma pressa do passado fez aquela irmã, ou aquele irmão, tomar atitudes que até hoje sofre as consequências, sofre a dor, sofre o trauma. Um relacionamento que não deveria ter entrado. Aí entrou por quê? Às vezes entrou pela pressa, entrou pela agonia. Então a pressa, meus amados, nos leva muitas vezes a viver lá na frente uma situação que a gente sente até vergonha. A gente sente até, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Mefibosete foi assim. Mefibosete depois, quando era adulto, foi morar numa cidade que chama Lodebar. Essa cidade significa lugar sem pasto. Lugar sem pasto. Mefibosete foi para um lugar que não tinha nem alimento. Vamos dizer, não tinha alimento espiritual. Não tinha um cuidado de ninguém. Entrou no lugar de dor, de tristeza. Ou seja, aquele dia marcou para sempre a vida desse menino. O que acontece é que todos nós aqui, de certa maneira, somos cuidadores de algumas coisas. Cuidadores de filhos, cuidadores de um ministério, cuidadores de uma igreja, cuidadores de um ministério, cuidadores de tantas coisas que Deus nos dá para cuidar. E o ponto é, sendo cuidadores de diferentes formas, será que pela pressa nós não temos deixado cair aquilo que não deveria cair? Será que a gente não tem deixado pelo caminho aquilo que não deveria, porque a gente vive angustiado e agoniado e correndo? Eu sei que muitas vezes a pressão da vida, a correria, a pressão talvez de uma situação como ela estava, você também passa situações no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, situações de estar aqui nesse país, e às vezes tudo é novo, tudo é muito rápido, tudo é diferente, e às vezes tudo isso faz a gente ser agitado, acelerado, andando com pressa. O que acontece é que eu tenho que analisar, será que isso tem sido bom para mim? Será que isso tem sido bom para a minha casa? Será que isso tem sido bom para os meus filhos? Será que isso tem sido bom para minha esposa? Será que a minha família está andando junto? Como é que essa pressa tem sido dentro da minha casa? Então, muitas vezes, nós que cuidamos de vida, eu vejo que muitas vezes as pessoas hoje sofrem, e às vezes sofrem por causa de uma decisão apressada no passado. Tem pessoas que têm vergonha por causa de coisas do passado. Se você pudesse perguntar, você faria algo diferente? A pessoa fala sim. E às vezes esse sim eu faria mais devagar. Eu não seria tão precipitado ou tão precipitada. Então o que eu quero dizer para a igreja é que essa pressa que muitas vezes está dentro de nós e vive ao nosso redor todos os dias, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque ela passa a ser um dos maiores inimigos da excelência que Deus quer sobre nós. Amém, meus amados? Quantos dizem amém aqui? Eu sei que Mefibosete ele passou depois a ser restituído por Davi. Davi chama, se lembra, será que tem algo bom que eu preciso fazer pela família de Jonatas, pela família de Saul, e ele é lembrado de que Jonatas tinha um filho, Mefibosete, então, a partir de então, ele vai comer na mesa do rei todos os dias. Ele é restituído das terras do seu avô, e aí muda a situação, porque agora ele sentou à mesa do rei e ele vai ser... É como se aquele homem sentou numa mesa da graça de Deus. Foi a graça que veio sobre ele, um favor imerecido. E assim também funciona com a gente. Amém, meus amados? Quando nós chegamos ao Senhor, existe uma mesa de graça preparada, existe o amor do Senhor, o consolo do Senhor, a restauração do Senhor, o perdão do Senhor, que pode curar más decisões apressadas que nós tivemos no passado. Deus é um Deus que restaura e restitui. Quantos dizem amém aqui? Amém. E aqui eu vejo essa mão de Deus sobre Mefibosete,
para que ele pudesse ser restaurado. Mas não significa que ele não sofreu, não significa que não doeu, não significa que ele não ficou triste, chateado, endurecido, com raiva por muito tempo. E às vezes você está nesse lugar hoje. Às vezes com Deus você está meio com raiva, meio emburrado, meio chateado, meio triste, endurecido, mas analise se muitas vezes não foi a sua pressa, a sua agonia que te levou para o lugar que você está. Às vezes foi você mesmo que levou a sua casa, a sua família com as suas mãos para um lugar que hoje você fica com raiva, fica triste e está lutando com Deus. Mas eu quero te dizer que esse mesmo Deus quer sentar com você numa mesa tranquilo, com calma e começar uma nova obra na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes, por tantas coisas, pela pressa, a gente vai, como Mefibosete, para um lugar sem pasto, um lugar sem alimento espiritual, um lugar sem ter uma mesa onde eu posso ser ministrado, ser curado, mas Deus prepara um lugar de pasto para a gente. Amém, meus amados? Onde tem palavra, onde tem unção, onde tem restauração. E assim aconteceu com Mefibosete, foi restituído, foi perdoado, e eu creio que Deus vai fazer isso conosco também, mesmo que, pela nossa angústia, agonia e pressa, a gente tenha causado problemas sobre nós ou sobre outras pessoas. O fato é que muitas vezes nós agimos com pressa por causa da pressão. E uma das maiores pressões vem da própria família, dos nossos familiares, nossos parentes. Muitas vezes são os que mais cobram, muitas vezes são os que mais colocam pressão sobre nós e faz a gente agir apressadamente. Quero te dizer que Jesus também foi pressionado pela família para acelerar processos. Só que Jesus tinha o espírito excelente, e Jesus sabia ler as situações e muitas vezes não entrava na pressão do povo. E aí tem um texto em João 7, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, familiares, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Presta atenção. Jesus está sendo pressionado para acelerar as coisas. Jesus está na Galileia e ele sabe que na Judeia tem um grupo de judeus que procuravam matá-lo. Só que Judeia era mais acelerada que Galileia. Judeia tinha mais estrutura, Judeia era mais, como que eu posso dizer, mais exponencial, era proeminente. Se você fosse para lá, o que ele estava dizendo é assim: sai daqui da Galileia que o negócio é meio parado, vai para lá para a Judeia que você vai bombar, você é o cara, manifesta-se ao mundo agora, Jesus. E quando ele escuta isso de familiares, dizendo, seja famoso, você é o cara, você precisa entender que muitas vezes a pressão vai vir de quem está perto, a pressão vai vir de familiares, a pressão vai vir de quem está pertinho de você. Só que, muitas vezes as pessoas não estão alinhadas com o que Deus está fazendo na sua vida agora. Essas pessoas não vivem a sua realidade em Deus. E se você vê esses que estão querendo acelerar Jesus, a Bíblia está dizendo, nem criam em Jesus. E nem percebiam que na Judeia eles queriam matar a Jesus. Então você veja que tinham pessoas querendo acelerar, apressar as coisas, colocando pressão, só que nem crê, às vezes, no mesmo Deus que você
crê. Não tem as mesmas palavras que você tem. Não tem os ensinos que você tem. Não tem o discipulado que você tem. Às vezes nem crê em Jesus, mas quer te acelerar. É um companheiro de trabalho, é um companheiro de escola, é um chefe, é uma pressão que vem querendo acelerar as coisas, mas se você prestar atenção, quem está te pressionando, às vezes, não está nem alinhado com a vontade de Deus. Nem sabe o que Deus está falando com você, nem sabe o que Deus tem feito na sua vida. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado com essas vozes que querem nos acelerar. Você precisa entender, vem de Deus ou não vem de Deus? Jesus entendeu, isso não é do Senhor. Não é para mim ir dessa maneira. Eu sei que Judeia tem mais destaque, eu sei que Judeia tem mais estrutura, eu sei que Judeia deve ter muito mais visibilidade, mas Jesus estava dizendo, eu não vou dessa maneira. Eu não vou nessa agonia, eu não vou nessa pressa. Porque Jesus sabia que muitas vezes, quando você tem mais visibilidade, também vai ter gente que não gosta de você. Também vai ter gente que vai te perseguir, faz parte do pacote. Ele disse, eu não vou agora, eu vou me proteger. Eles aqui nem se preocupavam se Jesus ia morrer ou não, se iam querer matar Jesus ou não, mas Jesus sabia que lá eles queriam matá-lo. E muitas vezes as pessoas querem te acelerar, querem te agoniar, mas você sabe, não é bom para mim, não é bom para minha família, não é bom para minha casa, eu não vou. Vai você, corre, acelera, vai voando, eu não vou. Foi isso que Jesus estava dizendo. Esse ir para a Judéia para Jesus, esse manifesta-te ao mundo para Jesus, tenha mais visibilidade para Jesus, naquele momento significava acelerar as coisas. Ele disse, eu não quero, eu não vou. Podem ir vocês. Vocês não têm essas mesmas lutas que eu tenho, eu vou me proteger. E você precisa ter esse discernimento, meu amado. Você, às vezes, precisa se proteger. Você, às vezes, precisa proteger a sua casa. Olha um vizinho acelerando, olha o outro correndo, olha o outro fazendo, mas você, às vezes, não tem a mesma estrutura. Mas você, às vezes, não aguenta, não suporta o que aquele outro está fazendo, o que aquela outra está fazendo. E aí, se nós não temos esse discernimento de não correr tanto, às vezes nós entramos numa pressa e depois deixamos cair coisas que não deveriam cair. Então, Jesus disse, eu não vou. Eu não vou acelerar, eu vou proteger a minha vida. O que eu acho bonito é que Jesus ele entende os momentos de cada um. Jesus olha para eles e fala, vocês podem ir, vai. Para vocês não vai ter o mesmo peso que para mim, mas para mim eu não vou. E eu acho tão bonito porque Jesus não era aquele líder dizendo, eu não vou, ninguém vai. Eu não vou também, não sei o que lá. Não, tranquilo. Ele entende a sua realidade, ele olha para discípulos e diz, para mim não cabe, mas para você sim. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, quantas vezes eu já vi Deus ter uma palavra para algumas pessoas dizendo, acelera um pouco mais. E para outras pessoas Deus diz, desacelera. Sendo pastor quantos anos eu já vi Deus falar com alguma mulher dizendo assim, você precisa sair de casa um pouco, você precisa arrumar um part-time, você precisa trabalhar, vai fazer bem para a sua vida. E quantas vezes eu já vi Deus falar para uma mulher, para uma mãe, dizendo assim, para de trabalhar, deixa de correr, vai para a sua casa. Se você não voltar para casa, você vai perder seus filhos. Então, tem momentos que Deus diz para alguns, acelera. E depois Deus diz para outros, desacelera. Depende da sua estação. Depende do seu momento. Não é esse Deus que tem uma palavra só para todo mundo. Não, meu amado. Às vezes, para você é desacelera. E às vezes, para outra irmã, o irmão é assim, acelera um pouquinho, para que você se sinta melhor. Amém, meus amados? Quantos entendem o que estamos falando aqui? O que eu entendo de Jesus? Com toda essa pressão, pressão da família, pressão da Judéia, sempre vai ter Judéias. Sempre vai ter outros ministérios, outras empresas, outros trabalhadores, tudo voando, voando. Você fala, meu Deus do céu, não sei como é que aguenta. O cara prega 5 cultos por domingo. O cara faz o ministério não sei o que lá, não sei o que lá. Glória a Deus que aguenta. Às vezes você não aguenta. Às vezes eu não aguento. E qual o problema disso? Nenhum. Cada um tem a sua estrutura. O que eu preciso fazer? Ser como Jesus. Obedecer à voz de Deus e não ao movimento das pessoas e nem ao movimento da cultura. Jesus não obedecia ao movimento das pessoas nem da cultura. Jesus obedecia à voz de Deus. Porque obedecia à voz de Deus, Jesus sabia desacelerar. Amém. Jesus sabia
onde e quando deveria estar e como deveria estar, ou se não deveria estar. Você precisa saber a hora de desacelerar. Qual o tema de desacelerar que ninguém gosta? Porque viver agitado vira um vício, vira uma rotina. O que vai fazer você desacelerar? Essa palavra que o pastor está trazendo hoje, tenha certeza que não. Que vai fazer você desacelerar é outra coisa. Porque desacelerar tem um custo, vai te custar algo. Desacelerar tem um preço. Diz assim, desacelerar tem um preço. Quem desacelera só faz porque viu a recompensa de desacelerar ser maior do que viver acelerado. A recompensa lá na frente é que vai fazer você querer diminuir o ritmo. É a recompensa. Moisés, um homem de Deus, foi criado para ser uma bala, um trem-bala. Foi criado para ser acelerado, ligado no 220, para ser um faraó, para ser prominente, para ser o cara no Egito. E Moisés era parecido com a gente. Ele foi criado de um ouvido, ele ouvia uma mãe crente, uma mãe hebreia, que diz, né? Hebreia. E dizia, meu filho, você é de Deus. Deus tem um propósito para você. Você vai ser um homem de Deus. Deus vai te usar. Esse era o ouvido da mãe. Aí depois é do ouvido do mundo que ele foi criado, lá no Egito, dizendo, coisa nenhuma, você vai ser o cara no Egito. Você vai ser um faraó, criado em toda a ciência egípcia, preparado para ser o cara. E no outro ouvido, a outra mãe dizendo assim, esquece Egito, meu filho, Deus tem um plano para você, Deus tem uma obra para você. E do outro lado, a outra mãe dizendo, coisa nenhuma, você vai ser o cara. Parecido com a gente. No ouvido tem a palavra de Deus, do outro tem a voz do Egito, acelerando. Um dia Moisés teve que escolher. Não era pai, não era mãe, não era ninguém falando, Moisés teve que escolher. E ele escolheu desacelerar. Ele escolheu mudar a vida dele. Hebreus 11:24 diz assim, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa, o quê, meu amado? Futura. O que fez Moisés desacelerar a vida acelerada? A recompensa futura. Se você não vê uma recompensa maior no desacelerar, você vai viver acelerado do mesmo jeito, apressurado, com pressa, com tudo. A única coisa que vai fazer você mudar é se você entender que ter menos pressa, que desacelerar, tem uma recompensa. E às vezes a recompensa é mais paz, mais alegria, família mais unida, mais tempo para apreciar as coisas que muitas vezes você não apreciou. A recompensa de desacelerar é boa, mas você precisa ver. Se você não vê, você vai seguir do mesmo jeito. Jesus, que estava sendo pressionado pela família, e eu disse para vocês que muitas das pressões vêm da família, ele não foi junto com eles, mas pouco depois Jesus vai. Jesus foi para a mesma festa, festa dos tabernáculos, no mesmo lugar que os discípulos queriam levar ele acelerado, e ele disse, eu não vou, vão vocês. Mais tarde Jesus apareceu lá, mas Jesus apareceu sem pressa, Jesus apareceu sem pressão, com outra motivação. Olha o que diz João 7,10, próximo versículo desse contexto. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi. Mas como? Você é o cara! Mostra-te ao mundo. Foi assim que ele foi? Não, foi em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Uau, Jesus foi na mesma festa? Foi. Foi no mesmo local? Foi. Estava fazendo a mesma obra? Estava sem pressa, sem pressão de ninguém. No tempo de Deus. Isso fez Jesus ir lá não como o cara, fez Jesus ir como filho de Deus. Toda vez que alguém quer dizer, você é o cara, acelera, você é a bola da vez, você fala, não sou nada, nem bola nenhuma, nem coisa nenhuma, eu sou filho de
Deus. Ele vai como filho, e como filho ele vai com o coração correto, vai com a motivação correta, sem exposição, com humildade, com o coração correto, sem fazer propaganda de si mesmo. Quando Jesus vai à sinagoga naquele lugar, olha a palavra que Jesus dá. João 7,14. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou, ao templo, não à sinagoga, ao templo, e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Uau, aqueles que queriam matar ele lá na Judéia agora ficou admirado de ouvir. Às vezes é assim, quem te persegue, quem quer te matar, quem quer não sei o que lá, depois vê a obra de Deus e fala, uau, não sabia que era tão homem de Deus e mulher de Deus assim. É desse jeito, admirados de ouvir. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntaram. Jesus lhes respondeu, minha mensagem, ele vai dizer, eu não sou o cara. Minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade, e nele não há falsidade. Outra versão diz, e nele não há injustiça. Jesus foi com outro coração, com outra motivação. Os irmãos queriam, vá e seja o cara, se mostre ao mundo, não se esconda. Ele foi escondido, foi sem se mostrar ao público, e quando o pessoal pensou, meu Deus, quem é esse homem que está pregando? Ele diz, não vem de mim a Bíblia, essa palavra, essa vem do Pai. Ah, mas você não é o cara? Não, não sou o cara, eu só falo aquilo que o meu Pai me disse. Ele leva a glória para Deus. Deixa eu te dizer, meu amado, sempre vai ter judeias querendo te acelerar, dizendo que você é o cara. Sempre vai ter judeias querendo fazer as coisas andarem mais rápido do que deveriam. E se seu coração não está alinhado com o Pai, você cai nessa cilada. Mas se o seu coração está alinhado com o Senhor, você vai andar no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso. É o melhor tempo que traz descanso para a nossa vida. Quantos dizem amém aqui? Por isso, Jesus é exemplo em tudo. Jesus sabia desacelerar quando era necessário. E depois ele esteve exatamente onde Deus queria que ele estivesse, mas sem pressão de ninguém. Sem ter que estar fazendo o que o povo estava mandando ele fazer. Então Jesus não agia e não vivia com pressa. Jesus vivia com fé. Diga assim, Jesus não agia com pressa, Jesus agia com fé. Amém, meus amados? Quantos de nós aqui, antes de conhecer o Senhor Jesus, já vivíamos assim acelerados? Já vivíamos assim com tanta pressa? E alguns homens de Deus foram assim. Um deles foi Jacó. Jacó, durante muito tempo, ele foi um homem muito acelerado, muito apressado. Vocês que conhecem a palavra de Deus sabem que ele viveu muitos anos querendo fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele. Jacó manipulou várias situações, para que as coisas acontecessem da maneira dele. Com pressa, querendo tudo para ontem. Qual a conta? A conta foi sofrimento. Muito sofrimento. Então Jacó é aquele homem que antes do encontro com Deus tinha um jeito de ser. Você talvez seja esse homem, essa mulher, que antes do encontro com Deus tem uma maneira de ser. O que acontece é que ele muda. Jacó ele passa a ser depois Israel. E agora, como Israel, como homem de Deus, ele vai encontrar com Esaú, seu irmão, para resolver um conflito de anos entre eles. E depois que eles se encontram e resolvem, ajustam esse conflito, ajustam os corações, o irmão dele, Esaú, tem uma proposta familiar, pressão familiar. Mas olha como esse homem de Deus vai responder. Gênesis 33, 12. Então disse Esaú, seu irmão, vamos seguir em frente. Eu partirei adiante de ti. Outra versão diz, eu vou na frente. Agora vem Jacó, que foi transformado em Israel. Versículo 13. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo. Eu sigo atrás, devagar, no passo ou no ritmo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Outra versão diz, eu vou pouco a pouco, conforme o passo do gado, até que eu veja você lá na frente. O
que Jacó estava dizendo para o irmão é assim: eu vou no passo que a minha família aguenta. Eu vou no passo que as minhas crianças suportam. Eu vou no passo que o meu rebanho consegue caminhar. Eu não vou acelerar mais, meu irmão. Eu já vivi muito tempo acelerado. O que mudou esse homem? Peniel. Peniel, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele saiu marcado para sempre. Vocês que conhecem a palavra sabem que ele foi marcado na coxa. Ele sofreu, vamos dizer, lutou com Deus e saiu mancando. Para sempre, ele não andava mais agora acelerado como andava antes. Ele andava mais devagar. Ele passou a acompanhar o ritmo das outras pessoas. Antes ele não era assim. Então, quem teve que desacelerar Jacó? Deus. Se eu e você não nos desaceleramos, e você é filho, esteja tranquilinho, vou te dar um recado agora, na paz. Amém, meu amado? Quem vai desacelerar você é Deus. Só que o desacelerar de Deus é mais paulada. Amém, meus amados? Deus nos para da sua forma. Ou a gente aprende, ou ele ensina. Aqui Jacó não desacelerava e Deus falou: eu vou desacelerar esse homem. Deus trata com ele. Só que o mais lindo é que ele aprendeu o tratamento de Deus. Muitas vezes Deus nos quer parar, Deus quer nos fazer desacelerar e a gente não aprende. Passa o tratamento e segue cabeção. Jacó aprendeu. Esse novo Jacó, chamado Israel, ele olha para o irmão dele e diz assim: eu sempre, como se fosse assim, eu sempre vivi acelerado, mas eu não vou ser mais assim, Esaú, não vou. A minha família não suporta esse ritmo mais, a minha casa não aguenta, eu não vou desse jeito, porque se eu for seguir minha vida assim, a minha casa vai sucumbir, eu e meus animais, eu não vou. Eu vou pouco a pouco, eu vou passo a passo, no ritmo das crianças. Que coisa mais linda que esse homem falou. Que revelação que Deus colocou no coração dele. E se você talvez pudesse entrevistar Jacó, Jacó ia dizer: eu até aguentava andar no ritmo de Esaú. Talvez ele aguentasse. Só que quem não aguentava era a família. Às vezes você aguenta, mas a sua família não aguenta. Os seus filhos não aguentam. E aí, o que adianta sair correndo desse tanto? Chegar lá na frente sem animais, sem nada, sem família, sem nada, só porque está angustiado e correndo. Não vale a pena. Vale a pena andar no passo do Senhor. Amém, meus amados? E no passo do rebanho da família que Deus nos deu. Quantos dizem amém aqui? Amém. E muitos caminham tão rápido, com tanta pressa, que hoje as famílias estão sucumbindo. Por isso, às vezes, você olha e fala: meu Deus, está voando. Meu Deus, aquele ali também está. Olha aquele ali, meu Deus. Sim, e será que não está sucumbindo tudo? Será que também não está deixando cair Mefibosetes pelo caminho? Você não sabe, meu amado. Você sabe o ritmo que você aguenta. E você sabe o ritmo que a sua casa suporta. Quantos dizem amém aqui? Amém. Então, você precisa ter esse discernimento, ter esse cuidado de não viver muito acelerado e agitado, buscando a aprovação de outras pessoas. Sempre vai ter pessoas querendo te acelerar. Você precisa não buscar a aprovação dessas pessoas, você precisa buscar a aprovação de Deus. Chefes vão querer te acelerar, superiores vão querer te acelerar, situações da vida, familiares, pai, mãe, sonhos que tiveram com você e às vezes não são sonhos de Deus. Às vezes os sonhos de Deus são um pouquinho mais devagar, mais lento, mas no tempo do Senhor funciona. Amém, meus amados? Muitos de nós somos agora acelerados por dentro. E às vezes são essas vozes que a gente ouviu desde pequeno, agitando, acelerando, tendo que provar, tendo que fazer. Mas Deus quer te desacelerar essa manhã em nome de Jesus. Amém? Colocar em você só uma pressa, a pressa de obedecer ao Senhor. Todas as outras a gente vai acalmar em nome de Jesus. Amém? Para terminar, meu conselho para você é que não é fazer muito, é fazer a coisa certa. Diz assim: não é fazer muito, é fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa no ritmo que você aguenta, que a sua casa aguenta. Amém, meus amados? Por isso você vai ter que respeitar os processos da vida e a sua estação que você está. Você vai ter que fugir da comparação com outras pessoas e fugir da pressão de outras pessoas. E você vai ter que fazer a terceira coisa: descansar. Fala assim: descansar. Dá uma respirada funda assim. Agora sopra. Descansar.
Até Deus descansou no sétimo dia. A Bíblia diz, Deus descansou da sua obra. Mas a Bíblia também diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Parece que Deus não se cansa nunca, porque descansou, para dar exemplo para nós, de que a gente também precisa descansar. Amém, meus amados? A Bíblia diz em Isaías 40:30, queria chamar o louvor, pode passar para aqui para frente, Jorginho, se você quiser passar com os irmãos. Isaías 40:30 diz assim, não sei se vocês têm aí na tela? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Isaías está profetizando sobre supostamente quem tem muita força, quem deveria nem se cansar, quem podia viver apressado e acelerado, que nada ia acontecer. Ele está dizendo assim, até os jovens, apressado demais, acelerado demais, se cansarão. Até eles se fatigarão. E se não tomar cuidado, a pressa até derruba, cairão. Mas tem um tipo de jovem que ele aguenta. Ele passa por tudo isso sem sucumbir. É aquele que espera no Senhor. Esse não se cansa, esse não se frustra. O que Isaías está dizendo assim, até o jovem que se acha forte, tirando Deus da equação da vida dele, vai ficar fraco. Quanto mais a gente que não é tão jovem assim. Amém, meus amados? Não podemos tirar Deus da equação. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e entender que o nosso descanso está em andar no ritmo de Deus. Diga assim, o meu descanso está em andar no ritmo de Deus. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Esse lugar é que tem descanso para nós. Amém? E aí Provérbios diz um dos textos que eu mais gosto, Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Leia comigo aí, 1, 2, 3. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quantos dizem amém? Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus! Amém. A pressa é inimiga da excelência. Mas se a gente conseguir abrir os nossos olhos e ter entendimento da nossa estação, da nossa maneira de ser, olhar o nosso rebanho, olhar a nossa casa, olhar de onde eu vim, analisar um pouco, nós vamos ver que isso não cabe mais, não dá mais. Viver desse jeito não tem condições. E pedir a Deus que Ele te toque hoje, que te desacelere, que Ele te dê, como Ele deu a Moisés, a visão de uma recompensa maior. Tem recompensa, tem recompensa. Eu quero orar por você. Vamos orar? Quantos querem orar aqui? Se você sente que você tem esse motorzinho por dentro aí, meu amado, essa agonia, essa angústia, essa pressão às vezes que vem da família, de tantos lados, e você muitas vezes se vê assim cercado por pressão para andar acelerado. Se você e tem vivido assim muito tempo, eu quero que você, pela fé, venha aqui na frente, não diante de mim, mas diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero o teu toque sobre mim. Eu quero viver outra estação, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos ministram uma canção, quero que você venha aqui na frente e vamos orar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz,
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Coloca sua mão no seu coração. Pai amado Senhor, é esse milagre em nós que nós te pedimos. O maior milagre da mudança de mente, mudança de coração. E é isso que eu peço agora, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã que aqui está junto comigo. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos toque, Deus, em nome de Jesus, e nos ajude a viver no Teu tempo, da Tua maneira, passo a passo, no ritmo que o Senhor tem para nós. Por isso eu lhe peço agora por cada um que aqui está, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar agora, Senhor, da cabeça aos pés e trazer paz, trazer quietude. Senhor, tira toda a pressa que não vem de Ti. Em nome de Jesus, deixa só aquela que é boa, que é a pressa de Te obedecer. Mas eu lhe peço agora, Senhor, muda a mente, muda o coração, transforma, Senhor. Deus, se a pressão tem levado os meus irmãos a andar muito apressado, Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço alívio, alívio, Deus. Você não vai, Senhor, provar nenhum deles, nem nenhum de nós mais do que podemos suportar, mas o Senhor dá o escape. Eu lhe peço o escape, em nome de Jesus. Mas, Senhor, ensina meu irmão, a minha irmã, Senhor, a desacelerar. Senhor, abre os olhos para ver a recompensa no desacelerar, a recompensa do que andar, Senhor, no Teu passo, em nome de Jesus. E eu lhe peço agora que o Senhor restaure, Senhor. Se ficou pelo caminho Mefibosetes caídos, se qualquer um aqui foi um Mefibosete caído, pela pressa, pela correria da família, Senhor, em nome de Jesus, muda agora essa mente, esse coração, tira essa angústia interior e coloca, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. Faz esse milagre, Senhor, como o Senhor já fez em tantos de nós aqui. Faz de novo. E desde agora eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Fica aqui vocês, quem está aqui na igreja, que sente de vir orar por eles, irmãos e irmãs, pastores, vem aqui, abraça um irmão, abraça uma irmã, comece a orar uns pelos outros. Ora aí atrás também você, abrace a pessoa que está do seu lado, vamos ter um tempo de oração. Ora, entrega a sua vida ao Senhor. Aleluias. Tu estás aqui, Senhor. Teu Espírito, Senhor, se move entre nós. Cura, Senhor. Restaura. Muda corações. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluias. Decidimos, Senhor, entrar nesse lugar de descanso em Ti, Senhor.
Tu és o Deus que luta por nós. Tu és o Deus, Senhor, que faz melhor do que nós podemos fazer. Por isso, Senhor, toda angústia agora, toda agonia interior, colocamos agora diante de Ti, Senhor. Toda luta familiar agora, Senhor, colocamos diante de Ti. Luta por nós, Senhor. Senhor, não queremos lutar na nossa angústia e agonia e na pressa, mas faz aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Deus, se na nossa correria deixamos filhos e filhas cair pelo caminho, Pai amado, pedimos perdão e pedimos restaura agora, Senhor, nossos filhos em nome de Jesus. Cura, Senhor, as feridas, cura os traumas. Senhor, nos arrependemos, Senhor. E eu creio que nesse lugar do arrependimento tem cura. Eu creio que nesse lugar, Senhor, abre uma porta dos céus que o Senhor pode alcançar qualquer filho, qualquer filha. Por isso comece em nós, pais. Pedimos perdão da nossa angústia, da nossa pressa. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, famílias. Completa a boa obra que o Senhor começou, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, relacionamento, Senhor, de marido e mulher. Oh, Deus, passa o Teu azeite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que aqui, Senhor, os cônjuges consigam andar no passo, Senhor, um do outro, lado a lado, no passo do rebanho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.